pastor Peixoto, Leandro Peixoto, pediu para eu apresentar o pastor Dan Feeling. O pastor Dan Feeling foi diretor de treinamento da Junta de Missões Mundiais por mais de 10 anos, creio eu, né? Está no Brasil há quase 30 anos. Ele e a esposa dele têm sido instrumentos de Deus para preparar missionários brasileiros e pastores brasileiros. Então ele, quando nós nos casamos, eu e minha esposa, ele foi o nosso treinador, né, o nosso professor ali na Junta de Missões Mundiais. Eles são muito queridos nossos, ele e a Angelina, a esposa dele. Então hoje eles vão falar para nós sobre a missão de Deus. Creio que foi, junto com a minha esposa, a gente pode dizer isso, o melhor professor que a gente já teve, e nessa área especificamente da teologia da missão, foi uma aula que a gente lembra até hoje, né? Até hoje, eu estava conversando ontem com ele, ele me pediu uma tarefa, que era para eu escrever a minha teologia bíblica da missão, isso há 10 anos atrás, e ainda hoje é o texto que eu uso para dar alguns cursos, e estou trabalhando em cima do texto que ele me fez escrever, para escrever um livro, que em algum momento aí no futuro a gente vai lançar. Então é realmente uma pessoa que a gente tem muito carinho, e creio que Deus vai falar através dele as nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, que o Senhor possa usar a vida do pastor Dan Feeling para compartilhar com a gente a Tua palavra, especificamente esse tema, que é a Tua missão, que o Senhor nos chama para cooperarmos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Obrigado pela essa apresentação. Eu não sei se realmente, na verdade absoluta, eu fui melhor professor dele. Mas é bom ouvir. A verdade, e a verdade mesmo, é que um dos maiores privilégios das nossas vidas tem sido a oportunidade de estar envolvido no treinamento de missionários brasileiros, preparando para ir ao campo, missionários efetivos, mas também os missionários do programa Radical. E ao longo dos anos, ouvir o que Deus está fazendo em e através das vidas desses missionários que agora estão espalhados ao redor do mundo, pregando a mensagem de Jesus, fazendo diferença nas vidas de pessoas e trazendo as boas novas do reino de Deus para pessoas que nunca ouviram. Tem sido o maior privilégio da nossa vida. É um prazer estar aqui com vocês. Tem sido excelente ter a oportunidade de estar aqui no mês passado e agora este fim de semana para falar com uma turma do seminário da convenção sobre a teologia bíblica da missão. E agora podemos pensar mais uma vez sobre a missão e o que a Bíblia tem para falar para as nossas vidas ao respeito da missão de Deus. Semana passada, a Angelina e eu começamos alguma coisa que recusamos ao longo de 29 anos de fazer. Nós começamos um ministério em inglês. Desde que nós chegamos, nossa atitude foi: nós não viemos para o Brasil para ter ministério com norte-americanos. Estamos aqui para aprender a língua portuguesa, aprender dos brasileiros e investir nossas vidas com brasileiros. Mas em Londrina, nós estamos conhecendo várias pessoas que não dominam o português, que vêm de outros países, mas que falam inglês e querem aprender mais de Deus. Então, na semana passada, o culto em nossa igreja lá em Londrina é de manhã. Então, domingo à noite, na semana passada, pela primeira vez, nós tivemos um estudo bíblico em casa em inglês. E um casal, amigos nossos, vieram para o estudo. Ele é palestino, de uma herança cristã, e ela é brasileira. Mas Hazen, o nosso amigo palestino,
não está confortável pensando nas coisas mais profundas, nas questões mais profundas da sua vida em português. Então, a Bíblia dele é árabe e inglês. E ele chegou para o estudo já falando algumas perguntas que estavam na mente dele. Porque foi justamente naquele fim de semana, acho que foi sábado ou sexta-feira, que ele viu notícias na televisão sobre o uso de armas químicas contra a população na Síria. E ele assistiu às notícias, mas no caso dele, ele entendeu as vozes das pessoas no fundo. E ele ouviu o clamor dos sírios, em angústia, clamando a Deus. Por quê? Deus, faça alguma coisa. E Hazen chegou em nossa casa com as mesmas perguntas. Como isso pode acontecer? Por que Deus permitiu uma atrocidade como isso? Onde Deus está? O que Deus está fazendo? São perguntas legítimas. E perguntas que, quando pessoas não têm respostas, provocam ira, revolta contra o próprio Deus. Mas quando nós olhamos na Bíblia, podemos ver que a Bíblia oferece respostas a essas perguntas profundas e gritantes. Porque quando nós olhamos ao nosso redor no mundo de hoje, não é apenas na Síria que pessoas estão sofrendo. Você pode ir de uma região para outra e ao redor do mundo, pessoas estão em crise, sociedades estão em crise, o mundo está vivendo momentos de crise. Indivíduos também sofrem todos os dias com suas crises pessoais. A minha esposa, o meu irmão, a minha mãe, meu pai, está com câncer. Por que Deus? Eu pedi meu emprego. Por que Deus? Deus, eu preciso da sua ajuda. Onde o Senhor está? Por que pessoas têm que sofrer? E talvez mais importante ainda, o que Deus vai fazer ao respeito disso? Para entender a resposta bíblica, nós precisamos voltar ao início. Porque quando olhamos em Gênesis capítulo 1 e 2, podemos ver que Deus criou e a criação foi boa. Na criação de Deus, não houve bombas químicas matando crianças. Na criação de Deus não houve doença, não houve fome, não houve sofrimento de qualquer tipo. A criação de Deus foi boa e pessoas tiveram uma boa relação com a criação e com o próprio Deus Criador. Mas nós conhecemos a história de Gênesis 3, a tentação de Eva, e depois que ela pecou, ela também encorajou Adão, e ele pecou também. E quando Adão e Eva fizeram a única coisa que Deus disse que não podiam fazer, o que foi a resposta desse casal? Eles correram para se esconder de Deus. Uma resposta natural de seres humanos que desobedecem o seu Criador. Eles tiveram medo de Deus. Deus não criou Adão e Eva para ter esse relacionamento de medo. Criou Adão e Eva para ter um relacionamento
de amor. Mas quando eles pecaram, com medo de Deus, correram para se esconder. E aí temos a história de Deus andando no jardim, procurando esse casal, com uma frase mais emocionante do Antigo Testamento. Adão, Adão, onde você está? É o Deus Criador correndo atrás da sua criação perdida. Por quê? Porque Deus nos ama. E porque Deus é, na sua essência, o Deus missionário. Missões não é alguma coisa que Deus pensou seria bom para a gente fazer. Missão não é alguma coisa que Deus faz de vez em quando. Missão expressa o caráter do nosso Deus. Ele não é o Deus que faz missões. Deus é o Deus missionário. O Deus que corre atrás do pecador perdido. Mas mesmo correndo atrás dos seres humanos, mesmo continuando a amar Adão e Eva, o pecado tinha suas consequências. E você vai lembrar que quando Deus advertiu Adão para não comer a fruta da árvore proibida, ele disse o quê? No dia que comer, vai morrer. Adão transmitiu o recado para Eva. Mas para ter uma zona de segurança extra, Adão aumentou o mandamento. Ele não disse, você não pode comer. Ele disse, Deus disse, você não pode comer nem tocar. E se fizer isso, vamos morrer. Mas Eva comeu. E o que aconteceu? Aparentemente, nada. Então ela passou para Adão, ele também comeu. E sua reação de correr de Deus mostra a verdade do que Deus tinha dito. No dia em que você comer, vai morrer. Eles correram de Deus porque já morreram espiritualmente. Houve uma separação entre eles e Deus por causa do pecado. O relacionamento íntimo foi quebrado. Mas a partir desse quebrantamento do relacionamento entre Adão e Eva e Deus, houve outras consequências também. Agora presta atenção. O X do problema é o rompimento do relacionamento entre seres humanos e Deus. Mas o nosso pecado contra Deus tem outras consequências também. Por exemplo, a partir do pecado original, eles são expulsos de Éden, e a partir daquele momento, eles teriam que trabalhar duro para seu sustento. Maldita seja a terra por causa de você. O relacionamento entre seres humanos e a própria criação sofreu. E a partir disso, em vez de cuidar da criação como mordomos, existia a tentação de dominar e até destruir a criação. Mas o mandamento original de Deus de cuidar da criação como mordomos dele continua.
mas a própria criação sofreu os efeitos do pecado dos seres humanos. Também houve um rompimento de relacionamentos entre pessoas. Não era muito tempo depois, Adão e Eva tiveram 2 filhos. E um dia, Caim matou seu irmão Abel. E a Bíblia conta a história em Gênesis capítulo 4. Adão e Eva encontraram o corpo do seu filho morto. E se eles não entenderam como foi cumprida a palavra de Deus, quando eles morreram espiritualmente, agora cai a ficha. No dia de comer, vai morrer. E eles entenderam de forma cheia, quando viram o corpo do seu filho morto no chão. Existe, desde então, um conflito entre seres humanos baseado no egoísmo e ciúmes, a busca de poder, e nós vimos os efeitos desse conflito até hoje, nas bombas químicas, na Síria e tantas outras manifestações. Mas não apenas isso, o conflito social até invadiu o relacionamento mais precioso que Deus criou para nós. O relacionamento entre homem e mulher, marido e esposa. Quando Deus perguntou a Adão, como você sabia que você estava nu? Você comeu da fruta da árvore proibida? Como Adão respondeu? Ele assumiu responsabilidade? Não. Ele disse, não fui eu, Senhor, foi essa mulher, a culpa dela. E pensando bem, é a mulher que o Senhor me deu, culpa sua. Ele não queria assumir a responsabilidade. E desde então, o relacionamento mais íntimo que Deus criou para seres humanos experimentar entre marido e esposa tem tantos conflitos e tanto sofrimento. Mais profundamente ainda, por causa do pecado, alguma coisa acontece dentro de nós. Quando nós examinamos nossas próprias vidas, nós percebemos, alguma coisa está errada comigo. Você já fez alguma coisa e depois pensou, por que eu fiz? Eu não sou uma pessoa assim. Ou será que sou? Você já viveu isso? Meu professor de Antigo Testamento contou uma história. Quando ele era aluno fazendo doutorado, ele tinha um pastoreio numa igreja no interior, nas montanhas do estado onde ele estava estudando. E um fim de semana, o carro dele quebrou. E no fim de semana foi difícil, mas finalmente encontrou uma oficina onde o mecânico podia consertar o carro. Mas meu professor estava com pressa e cada vez que o mecânico precisava de ferramenta, ele tinha que olhar porque a oficina foi uma bagunça total. Então meu professor finalmente disse, você já pensou em organizar tudo isso e colocar tudo no lugar certo e fazer um inventório? Não vou fazer isso não. Por que não?
porque eu tenho medo de descobrir o que eu tenho perdido. Nós temos perdido muita coisa. E nós passamos nossas vidas correndo de Deus, com medo de Deus, ficando um pouco distante de Deus, porque temos medo de chegar mais íntimo. Alguma coisa está errada comigo e com você. Agostinho disse: Tu nos criastes para ti, ó Deus, e nossos corações estão vazios, até que nós encontramos nosso descanso em ti. Então a história da missão de Deus começou. Deus, como um Deus justo, tinha que colocar consequências para o pecado. Mas Ele continuou amando sua criação, continuou amando os seres humanos. E a partir disso, Deus é o Deus missionário, trabalhando para curar os efeitos do pecado. E a história da Bíblia é a história de Deus agindo para curar a sua criação e curar seres humanos desses efeitos de pecado. Podemos ver isso nos primeiros capítulos de Gênesis, um desastre após outro. E finalmente, Deus apresenta um novo plano. Em Gênesis 12, Deus resolve que Ele vai agir para cumprir seu propósito missionário através de um povo separado para Ele. E Ele chama Abraão. Em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Podemos olhar na Bíblia e eu convido você a abrir sua Bíblia para esse trecho, onde Deus disse: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que os abençoaram e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tenho uma pergunta. Por que Deus escolheu Abraão? Já pensou? Porque no nível humano foi uma escolha muito estranha. Já era velha demais para ter filhos e Deus está prometendo: eu vou fazer de você uma grande nação. A esposa Sara estava velha demais para ter crianças. Mas Deus escolheu Abraão. Não seria a última vez que Deus escolhe uma pessoa estranha para cumprir seus propósitos. Uma pessoa que nos olhos do mundo parece incapaz. Deus quer usar pessoas comuns para fazer coisas incomuns. Deus quer usar pessoas tão comuns como eu e você. Você já pensou? Você já pensou que Deus pode usar sua vida? Que Deus quer te chamar para algo extraordinário? Estava perguntando à turma no seminário ontem. Quando o pastor Valdomiro Tinchak assumiu a Junta de Missões Mundiais nos anos 70, a junta tinha 43 missionários. Quando ele faleceu em 2007, a junta tinha mais do que 600. Metade deles eram missionários autóctones, obreiros nacionais que a junta estava ajudando. Então, em 2009, tivemos 300 missionários batistas brasileiros servindo ao redor do mundo. Eu
Não conheço o número exato agora, acho que deve ser um pouco mais alto. Mas a minha pergunta é o seguinte: será que Deus só quer 300 batistas brasileiros para alcançar o mundo? Claro que nós não estamos fazendo sozinhos. Mas de todos os batistas brasileiros, só 300? São todos que Deus chamou? Eu tenho convicção que não. Deus quer um exército de batistas brasileiros indo para o mundo com as boas novas da salvação em Cristo. Mas por que nós não temos mais? Para algumas pessoas é desobediência pura. Deus chama, as pessoas ouçam o chamado, mas recusam. Mas para muitas pessoas o problema não é isso. Muitas pessoas que Deus quer chamar não respondem porque nunca ouviram o chamado. Porque nunca ouviram o chamado, muitos de nós presumimos: Deus não vai me chamar. Deus não pode me usar. Então, nem pensamos na possibilidade de ser chamados. Nós não estamos escutando para ouvir a voz de Deus. Agora, pode ser que Deus está chamando alguém aqui nessa congregação para levar a mensagem de Cristo às nações. Será que esta pessoa está escutando? Com certeza, Deus está chamando cada um de nós para fazer parte da sua obra missionária, de uma forma ou outra, seja em terra distante, ou na sua própria rua, na sua própria escola, no seu próprio lugar de trabalho. Deus está chamando cada um de nós para fazer algo para cumprir a missão dele. Você está escutando? Uma outra coisa que nós podemos notar no chamado de Abraão é o motivo para o qual Deus o chamou. Deus prometeu a Abraão: eu vou te abençoar. Mas isso foi o motivo principal para o chamado de Abraão? Por que Deus chamou Abraão? Eu farei de ti uma bênção. O plano de Deus continua desde o pecado original. Deus, como Criador do universo, está preocupado com o universo inteiro. Deus não está preocupado somente com Abraão e seus descendentes. Deus está preocupado com o mundo inteiro. Deus quer alcançar o mundo. Deus quer ter relacionamentos com todos os povos, com todas as pessoas. E para realizar esse propósito missionário de Deus, Ele chama Abraão para que através dele, todos os povos sejam abençoados. Vamos voltar a refletir sobre isso logo. Mas precisamos ver como na Bíblia, ao longo da história, Deus está usando seu povo escolhido, para tentar alcançar as nações. A aliança com Abraão foi renovada muitas vezes durante a vida de Abraão, foi repetido com seus descendentes ao longo do livro de Gênesis, foi renovado no Monte Sinai, antes de Deus dar para Israel os 10 mandamentos. Continuou ao longo do Antigo Testamento. E nós temos
momentos no Antigo Testamento em que podemos ver que Israel não perdeu visto do chamado para alcançar as nações. Mas o que vejamos mais é Israel com a atitude: Deus nos escolheu, nós somos especiais, Deus nos ama, sem preocupação com os demais povos. Jesus chegou, como cantamos no início do culto, pregando as boas novas do reino de Deus. E quando olhamos no ministério de Jesus, ouvimos ele começando o seu ministério, dizendo que o tempo está cumprido, chegou a hora, o reino de Deus está chegando. Arrependai-vos e crê no Evangelho. Jesus chegou no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, pregando uma mensagem evangelística de arrependimento. Estava dizendo para o povo de Israel: você precisa confessar seus pecados, você precisa se arrepender, você precisa se relacionar com Deus em obediência aos seus propósitos. Jesus começou como uma mensagem evangelística. Mas em Lucas 4, Lucas mostra Jesus iniciando o seu ministério, mas de forma diferente. Vocês lembram a história? Ele está na sinagoga de Nazaré. E ele lê do profeta Isaías em Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lembramos em Gênesis os efeitos do pecado. O X do problema é que nós somos separados de Deus por causa do nosso pecado. É a dimensão vertical que está rompida. Mas a partir desse problema principal, temos outras consequências nas relações horizontais, sociais, entre nossa criação, entre nós e outras pessoas, dentro de nós mesmos. Em Lucas 4, Lucas mostra Jesus anunciando a chegada do reino, cuidando desses problemas horizontais. A cura dos doentes, a libertação dos presos, o ano da graça do Senhor. Deus continua na missão, trabalhando para curar os efeitos do pecado. Em 2 Coríntios capítulo 4, Deus nos convida a fazer parte dessa missão. Deus tem uma missão, porque Ele ama o mundo. Ele quer reconciliação com suas criaturas perdidas. Deus quer curar os efeitos do pecado. Mas aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, Deus nos oferece uma oportunidade em par. A partir de 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Está vendo que isso tem raízes em Gênesis? É uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,
não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Qual é a missão de Deus? Reconciliação. E aqui em Coríntios, nós descobrimos que Deus nos chamou para fazer parte da missão de Deus. Em Cristo, Deus está reconciliando consigo o mundo e Ele nos deu o ministério de reconciliação. Voltamos à pergunta. Por que Deus chamou Abraão para abençoar ele? Sim, mas o motivo principal foi através dele abençoar o mundo. Agora a pergunta mais inconveniente. Por que Deus nos chamou? Por que Deus chamou você? Para te abençoar? Tem muitos pastores, pregadores, que estão dizendo, se você faz isso ou aquilo, Deus vai te abençoar. E pessoas estão enchendo templos evangélicos procurando a bênção de Deus. E lá é o fim da história. Deus quer nos abençoar sim. Mas Ele está nos chamando não apenas para nos abençoar, mas para usar nossas vidas para abençoar o mundo. Anos atrás, quando meu pai recebeu notícias que ele estava com câncer, eu fui para visitar ele nos Estados Unidos. E tivemos muitas conversas durante aqueles dias preciosos. E uma coisa meu pai disse para mim que eu nunca tinha ouvido. Ele me disse, todos os dias, eu começo o dia com uma oração. A minha oração é, Deus, faça de mim uma bênção de alguém hoje. Foi a oração diária do meu pai. E até hoje eu considero isso a maior herança espiritual que ele me deixou. Pai, faça de mim uma bênção de alguém hoje. E Deus honrou essa oração. No processo, Deus abençoou meu pai. Jesus falou alguma coisa ao respeito disso. Quando ele disse, quem quer salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida para mim e minha causa, vai achá-la de novo. Se você tenta segurar a sua vida para si mesmo, se você procura Deus só para receber as bênçãos de Deus, você pode tentar agarrar essa sua vida ou essas bênçãos que você está procurando de Deus, mas o mais forte que você agarra é como água nas suas mãos. Você vai perdendo. Mas quando você abre sua vida, dizer, Pai, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence a Ti. Faça de mim uma bênção. É justamente nesse momento que recebemos maior bênção. Você quer as bênçãos de Deus na sua vida?
Pare de procurar as bênçãos. Coloque seu foco onde o foco de Deus está. No mundo ao seu redor, que está morrendo nas trevas, longe de Deus, longe da mensagem de salvação, longe da cura que Deus tem para nós. Esquece a procura da sua própria bênção, da sua vida, para a missão de Deus. Seja embaixador de Cristo e toma para você mesmo o ministério de reconciliação. E você vai receber as maiores bênçãos que Deus tem para uma pessoa nesta vida. Como respondemos? Podemos tentar segurar a nossa própria vida, podemos viver para nós mesmos, podemos procurar Deus só para o que nós achamos podemos conseguir de Deus para nos abençoar. Ou podemos seguir a Jesus no caminho da cruz, no ministério de reconciliação. Isso é o caminho da vida. Que nós possamos hoje escolher a vida. Que nós hoje possamos escolher ser instrumentos de Deus. E sabe alguma coisa? Deus está escrevendo sua história. A missão de Deus que Ele começou no Jardim de Éden, a partir do pecado original. Essa missão de Deus Ele vai cumprir quando Ele trazer o reino na sua plenitude. Deus vai cumprir a sua missão. Mas Ele convida você, Ele me convida para participar com Ele nessa missão, que com certeza vai ser cumprida. Eu quero dar minha vida a essa missão. Vamos orar. Senhor, estamos aqui ouvindo que o Senhor nos ama, que o Senhor quer nos abençoar. E estamos ouvindo a Tua palavra nos chamando para o caminho da bênção, que é o caminho de dedicar nossas vidas a Ti, a Tua missão. Senhor, tira de nós desejos egoístas, prioridades falsas, os pecados que nos atrapalham. E façam de nós bênção na vida das pessoas ao nosso redor. Faça de nós como o povo batista brasileiro, faça de nós como o povo de Deus. Uma bênção para o mundo em trevas, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.